meio da floresta havia uma casa. Dentro da casa havia uma floresta. E havia uma menina que brincava dentro de casa, no meio da floresta. Havia uma canoa no meio do rio. E no meio do rio havia uma canoa. E havia uma menina. Ela sorriu. Brincava de ser pássaro que voa. Havia um rio no meio da floresta. Havia uma canoa no meio do rio. Havia uma menina que fazia festa. Ela tinha o mundo nas palmas das mãos. Podia ser o que quisesse ser, pois tinha um dom da imaginação. A partir de agora, nós navegaremos pelas nossas memórias. Nós, povo acriano, nós, povo amazônico, iremos pegar cada afluente desse rio que nos mantém vivos para juntos nos deliciarmos e lembrar. Afinal de contas, é de onde viemos. E existe tanta diversidade. O Acre existe? É claro que ele existe. Ele existe, né, gente? Existe. Existe, né? Existe. Por que será que tem tanta gente que insiste em diminuir a importância dos outros? O Brasil quis o Acre por um único motivo. Ele queria para si todas as riquezas que nós tínhamos aqui. E não eram só as doenças, não. Tem muitas outras coisas que vieram pra cá. Somos tantas vezes menosprezados por estarmos tão longe do restante do país. Mas uma coisa eu tenho certeza. Estar longe nem sempre é algo ruim. Acre vem de Aquiri, que significa Rio de Jacarés, na língua dos apurinãs, os verdadeiros primeiros moradores do Acre. É por isso que dizem, não que você sabe a verdade sobre todos os fatos. Mas veio primeiro o Acre ou o Rio? Porque os dois são Acre. E se Acre foi nomeado pelos indígenas, qual dos dois recebeu o nome primeiro? Rio ou Acre? Pessoal, aqui, O que vocês acham? muitas. Vocês acham que foi o quê? O Rio, o Acre? Alguém tem opinião? Tem? Tu acha que foi o Rio ou o Acre? Primeiro? Hã? Não sabe? Eu acho que foi o Rio. Tu acha o quê? Foi o Rio, o Acre? Tem alguma opinião? Não, tu tem? Mas tinha um rio, aí veio os índios, nomearam o Acre. Então o Rio já existia e foi o Acre. Eu acho que foi o Rio. Acho que foi o Acho que Rio. é o Rio. Aqui dois, uns três não disse não, outro Rio. Aqui também, acho que quase todo mundo são o Rio. Nós gostaríamos de dizer que o Brasil quis o Acre quando ele percebeu o quanto nós éramos incríveis, o quanto éramos rico e necessário. Mas essa é a típica história que político conta para boi dormir. Assim como aquela história de que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Duas coisas fizeram o Acre ser notado pelo Brasil. A primeira foi a seringueira, o látex, a borracha, que estava sendo espalhada pelo mundo como notícia. A maravilhosa árvore, eles a chamavam. A segunda era terra farta e sem dono. Antes do Acre ser Acre, a gente era bicho do mato. As pessoas que vinham de fora eram para explorar a terra, catequizar e salvar. Todo mundo que vinha queria a mesma coisa, tanto os que vinham do Nordeste como os bolivianos e peruanos, que também entraram na luta pelo território. A disputa pelo território acreano gerou uma verdadeira matança. Seringueiros de um lado, bolivianos e peruanos do outro. Gotas e gotas de sangue se esvaindo pela terra. Os nordestinos, quando chegaram aqui, ocuparam todos os lados do estado do Acre. A gente sabe, Nordeste é Nordeste. A mesma beleza das praias, dos mares, não representa a região inteira. A ideia de terra nova, farta e rica em borracha era mais que tentadora. Era a grande oportunidade de mudar de vida. Porque essa é a nossa eterna luta. Uma grande oportunidade de mudar de vida. O meu tataravô veio do Ceará. Morou a vida inteira em Manaus, onde criou família. O seu filho era muito conhecido, tinha fama de matador de índio. Conta que ele matou tanto índio que quando virou crime, ele era procurado por Manaus inteira. Foi aí que ele decidiu ir embora de Manaus. Entrou num casco de um barco e passou dias lá, comendo mal, bebendo água do rio, até chegar no seu destino final, tentando escapar da fama que o perseguia. Foi em Rio Branco que ele atracou, mas foi em Trauacá que ele se refugiou.
No Acre, ele se apaixonou e criou família. A gente nunca sabe muito bem como algumas coisas acontecem. A gente só sabe que é assim. E que aqui, nesse solo amazônico, acriano, existe mais sangue do que terras. Eu me lembro com gosto de quando eu ia no seringal que a minha bisa mora. Negra, do cabelo alisado. As roupas gastas pelo tempo, mas sempre limpinhas. As mãos grossas e calejadas de tanto trabalhar no roçado. O olhar cansado e tímido até para me olhar. Mas toda vez que ela sentava no chão frio e fraco de paxiúba, com a lamparina acesa entre as pernas cruzadas, eu tinha certeza que vinha história. Os seringueiros que vinham de fora, eles não sabiam nada da gente. Não respeitavam as nossas crenças. Achavam que era tudo bicho do mato. Tinha medo da gente, mas era a gente que se escondia para viver. Aí, quando eles achavam nossos barracões, pedia pra gente sair. Para que eles construíssem os barracões. Eles pediam pra gente sair das nossas aldeias. Aí, quando a gente não saía, eles ficavam lá, à espreita, esperando todo mundo dormir. Quando todo mundo descansava, depois de mais de um dia de caça nos varadouros, nós sentíamos um calor cada vez mais forte, que não vinha do sol, pois há muito já havia se recolhido. Ao abrir os olhos, nós éramos tomados pela beleza mais desesperadora. Fogo! 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 Enquanto os índios, mulheres e anciões corriam em desespero para sair das ocras, eles eram recebidos por tiros. Eles achavam que corriam da morte, mas eles corriam para a morte. Mas afinal de contas, o que são as correrias? Aurélio Buarque Ferreira de Holanda define em seu dicionário correrias como corre-corre, debandada, assalto a campo inimigo. Nas primeiras décadas do século XIX, e até o século XX, matança de índios organizadas pelos grandes proprietários de terras, os seringalistas. Para o padre Constantino Castevin, as correrias eram uma forma fácil de acabar com as tribos incômodas. Também para Aquino, as correrias eram organizadas pelos antigos seringalistas. Conta que não são apenas fatos históricos do passado, mas que continuam acontecendo no Acre. As balas vinham como flechas no coração indígena. Os homens, pagos para matar, nem piscavam enquanto miravam. Os curumins escondidos no fundo das ocas, na esperança de não serem vistos ou ouvidos. Enquanto os mais velhos, assustados, escondiam seus ouvidos. Etnias inteiras foram massacradas pelos proprietários de terra nas correrias. A história mostra mais uma vez um povo matando o outro em busca de alguma coisa que às vezes só faz sentido pro lado que está vivo. E quando matar não era suficiente, as índias eram pegas pelos seringueiros como um pedaço de paus. Elas eram amansadas, estupradas, feitas de esposas, engravidadas, mortas. Por que vocês insistem em nos matar? Por que vocês insistem em nos matar? Rosalina da Silveira era professora. Passava todos os dias pela Praça da Revolução, onde lá pelos anos 30 tinha um presídio. Lázaro era um dos muitos presos naquele presídio. E vez ou outra ele era colocado na Praça da Revolução para capinar. E toda vez ele via Rosalina passando e se admirava com os sentimentos bons que ela acendia nele. Mesmo sabendo que jamais teria algo com aquela doce professora, ele imaginava. Em mais um dia de sol,
ele recebe a visita de Praxedes, o amigo e jornalista que fez a cobertura do caso pelo qual ele foi preso. Tomado pelo sufocamento de guardar aquele sentimento só para ele, Lázaro contou a Praxedes o que lhe afligia. E Praxedes acreditou no fundo do seu coração que aquele amor poderia realmente acontecer. E prometeu para Lázaro que escreveria uma carta em nome de Lázaro e entregaria para Rosalina. Mas o que Praxedes não imaginava era que, ao ver Rosalina, ele também se percebesse apaixonado pelo doce sorriso da professora. Depois de escrever a pesada carta e ler para o amigo, Praxedes nunca teve coragem de entregar a carta. E Lázaro ficava cada vez mais triste com a demora em receber a resposta que nunca chegaria dela. Praxedes, então, sentindo no seu coração a dor do amigo, resolveu então fazer o quê? Escreveu uma carta em nome de Rosalina e entregar para Lázaro. O que Praxedes fez a partir de então mudou todo o curso da história. Ele guardava todas as cartas numa gaveta do seu quarto. Era um segredo só dele. O que Praxedes não esperava era que Rosalina se apaixonasse por outra pessoa. Quando soube do inevitável casamento dela, ficou desesperado. Como solução, Praxedes escreveu uma última carta de despedida para Lázaro, contando do casamento e do novo amor que Rosalina estava sentindo. Lázaro foi tomado por pura raiva enquanto ouvia Praxedes ler a carta de despedida de Rosalina. No dia seguinte, como flechas do destino, Lázaro é posto para capinar na Praça da Revolução. Num breve relance, ele vê Rosalina se aproximar. Um encontro que jamais deveria acontecer estava a alguns passos de ser real. Lázaro, quando a viu tão serena e calma, depois de tudo que havia lhe dito, agarrou com força o teçado e saiu em direção a Rosalina. Rosalina viu aquele sujeito estranho se aproximar, quis perguntar o que lhe afligia. Mas num piscar de olhos, o chão barrento estava encharcado de sangue. Aquela querida professora foi brutalmente assassinada, sem nem saber o motivo. Não que isso faça alguma diferença.
Francisca. Alguém aqui lembra da Francisca? Francisca, gente, alguém lembra? Ninguém? Aos 12 anos, ela chegou aqui no Acre. Menina, moça, muito jovem, em busca de melhores condições de vida. Mas aqui, nada de melhor ela encontrou. Muito pelo contrário, sobrevivia como dava. O bairro do Papoco era o grande agito na época. Os mais pobres e mais endinheirados comiam e bebiam no Papoco, enquanto suas mulheres esperavam em casa. Foi no Papoco que Francisca, quer dizer, que Chica, fez fama e sobrevivência. Quando ela menos esperou, todos os homens queriam conhecê-la. Filas e filas se formavam para conhecer e se deitar com Chica. Nem era tão bonita, mas era jovem e cheia de fibra. Chica Tolete, como muito se deitou. O álcool e a agressividade era seu consolo neste mundo, que ela com certeza não imaginou que viveria. Chica, ela não tinha data de nascimento, não tinha sobrenome. Ninguém sabe por que ou quando Chica morreu. A gente só sabe que ela existiu. Pelo menos tentou. Angelina Gonçalves estava em casa com o marido, quando após a primeira vitória do exército boliviano, eles entraram na sua casa, atirando e deixando morto o marido de Angelina. Tomada por uma imensa raiva, uma imensa coragem, Angelina tomou a arma de um dos soldados e disparou contra eles, atingindo o ombro do comandante bolivariano. Naquele momento, Angelina corria mais risco do que nunca. Os soldados ficaram enraivecidos ao ver o seu comandante ferido e partiram para cima de Angelina, até serem parados pela voz do comandante. Libera-la! Mulheres assim não se matam. Se el ejército del Acre tiene 10 hombres como esta mujer, ya hemos perdido la guerra. Houve-se relatos que após sair viva desse confronto, Angelina participou de muitos embates junto aos homens comandados por Plácido de Castro, assumindo muitas vezes uma posição tida somente como de homens. Mulheres assim não se matam? Que tipo de mulher que se deve matar? A história de muitos lugares começa assim: estupro e feminicídio. O que faz vocês pensarem que ainda tem algum poder sobre nós? A mulher, ela tem a força de um rio. Olhando de cima, você fica encantado com tamanha beleza e imensidão. Ai, as águas, elas parecem calmas, mas aos poucos você vai vendo aqueles redemoinhos se transformando, escancarando a força feminina. Ela é natural, ela é vida, é morte. Ela acontece e ninguém pode impedir. Como já disse o nosso querido historiador acriano do coração, Marcos Vinícius, devemos ficar atentos a esses novos olhares, porque ao contrário do que foi nos contado até hoje sobre história acriana masculina, desde as suas origens é feminina a alma acriana. E quem somos nós para discordar? Não é festa, intendente! É revolução! Plácido de Castro, o nome que ecoa quando se fala em revolução acriana. Mas nós queremos falar de outros nomes. Queremos falar das pessoas que pegaram nas armas na luta contra a Bolívia e Peru. Pessoas essas que não são tão aclamadas como Plácido de Castro, mas que só tinham dentro de si a imensa vontade de ter algo para chamar de seu. Se pararmos para prestar bastante atenção na história, não chegamos nem perto de ganhar. Os nordestinos, quando chegaram aqui, se tornaram escravos de suas dívidas. Já chegaram
devendo a passagem. Matavam por desconhecer e os matadores matavam por prazer. Indígena, nordestino, a gente sabe que eram diferentes, mas que o sofrimento de ambos os lados é incomparável. Uma coisa nós não podemos negar, só quem já sofreu sabe. Depois que você vai no fundo do poço e volta, nada mais te leva para lá. O indígena, ele estava aqui, veio os seringueiros, às vezes sem saber nada, matou, ocupou. Veio os matadores, protegiam os seringueiros e matavam os indígenas. O comércio não podia parar. O Brasil foi o último da América Latina a libertar os negros da escravidão, mas ainda escravizou o indígena por muito tempo. Eu me arrisco a dizer que escraviza até hoje, porque a gente nunca sabe a verdade de todos os fatos contados. E essa história, ela é contada não para ser paga. O mal feito neste solo amazônico se tornou uma dívida muito grande, grande demais para ser paga. Como vivemos sem esperança. A paz do dinheiro é que vence. O homem que vive da floresta, que tira dela o seu sustento, é capaz de morrer. São os poderosos que gozam do poder. Chico Mendes, ele não queria morrer. Chico olhava para o Brasil e ao mesmo tempo para o futuro da mocidade. O esforço do companheiro, todo mundo podia ver. Chico Mendes, ele não queria morrer. Estas são palavras do ex-seringueiro, semi-analfabeto, ativista cultural e teatreiro, José Marques de Souza, o Matias. Chico Mendes conquistou o respeito internacional na sua luta em defesa das florestas e dos direitos humanos dos seringadistas. O Brasil, no entanto, esperou que em 1988 o Chico fosse morto para notar sua existência e luta, buscando como reparação a criação das reservas extrativistas, sonho pelo qual Chico Mendes deu a vida. A reserva extrativista Chico Mendes foi uma das primeiras criadas no Brasil. Abrange 7 municípios do Acre: Sena Madureira, Brasileia, Chapuri, Epitaciolândia, Capixaba e eu esqueci um. Brasileia. Mais ou menos 48 seringais e mais de 800 famílias. Ah, mas não se enganem não. Tem muito político por aí querendo transformar todas essas terras em pastos. Não quero flores no meu enterro, pois sei que irão arrancá-las da floresta. Eu quero apenas que o meu assassinato sirva para acabar com a impunidade dos jagunços sob a proteção da Polícia Federal do Acre, que de 1975 para cá já mataram mais de 50 pessoas como eu. Líderes seringueiros empenhados em defender a floresta amazônica e fazer dela um exemplo de que é possível sim progredir sem destruir. Adeus. Foi um prazer. Vou para Chapuri ao encontro da morte, pois sei que dela ninguém se livra, eu tenho certeza. Eu não sou fatalista, apenas realista. Já denunciei quem quer me matar e nenhuma atitude foi ou será tomada. O delegado da Polícia Federal, Mauro Espósito, me persegue e não é de hoje. E eu não tenho dúvida alguma de que os pistoleiros levaram a melhor, por um único motivo. O delegado mandou caçar o meu porte de armas, sob a alegação de que eu tenho ligações com uma entidade alienígena e comunizante, a Fundação Ford dos Estados Unidos. Veja só! O céu amazônico, ele é inconfundível. As tantas estrelas no céu, essa sensação de apuro, estar no norte é se conectar com a calmaria da mata. Mensagens infundadas, dados estão sendo espalhados pelo país. Os incêndios podem ter sido potencializados por ONGs. O Brasil é um exemplo de sustentabilidade. Os incêndios que ocorrem agora não estão fora de controle.
Leonardo DiCaprio, ele é o grande financiador das queimadas no Brasil. Você não vai acabar com as queimadas nem com o desmatamento. É cultural! A Amazônia vista de cima é só fumaça! E daí? Qual a cor a criança? O quê? Como é que é? Gente, qual é a nossa cor? Eu não acredito que até hoje existem perguntas como essa. Não existe uma cor. Existem pessoas, ambas formadas das mesmas substâncias e órgãos. Isso seria o suficiente para que todos aqui saiam, se olhem no espelho e pensem: respeito. Esta é a cor. O segundo distrito era negro e turco. A Gamileira tinha seus comércios dominados pelos sírio-libaneses. Os negros, naquela época, muitos fugindo da República do Brasil, fizeram família aqui. Capitão Ciríaco era um caboclo escuro do sertão do Maranhão, que lutou na Revolução Acreana. E foi nessa revolução que ele ganhou a patente de capitão, da qual ele tinha muito orgulho. Quando ele pôde finalmente descansar, plantou uma pequena área verde, dentro de Rio Branco. Era um pequeno seringal, que, como alguns de vocês devem saber, desde 96 se tornou Parque Ambiental. Ali, na 6 de agosto, o Parque Capitão Ciríaco. Foi no meio da Amazônia e através de mãos negras que uma religião puramente amazônica nasceu aqui. O Santo Daime, muito já estudado, mas pouco falado sobre a influência dos negros maranhenses no uso da ayahuasca por não indígenas. Para quem não sabe, a Mas, ayahuasca... rapaz, a gente tá no Acre, na origem da planta. O que tem a ver com as calças, maninha? Gente que não sabe. Então, a ayahuasca, ela significa cipó ou vinho das almas. A mistura do chá, ela é feita do cipó, chamado jagube, e da folha, chamada chacruna. Os irmãos Costa, também vindos do Maranhão, conheceram a ayahuasca através dos indígenas e, a partir daí, começaram a estudar os seus benefícios. Foi através dos estudos dos irmãos Costa que o nosso saudoso Raimundo Irineu Serra, negro e imigrante do Maranhão, conheceu a ayahuasca pela primeira vez em Brasileia. Após entrar em contato com o chá, Irineu teve a sua própria iniciação espiritual. E a partir daí começou a desenvolver uma nova religião, baseada em várias vertentes africanas e indígenas, o que nomeou como Santo Daime. No Santo Daime há uma exortação maior ao que é natural e amazônico, coisa essa que é muito mais próxima somente das religiões indígenas. Após a morte do mestre Irineu, o Santo Daime ficou cada vez mais conhecido. O mundo inteiro já tinha ouvido dos benefícios do chá. Locais de estudos do Santo Daime já tinham chegado até nos Estados Unidos. A nova religião, até hoje difundida pelo mundo, foram criadas por mãos negras no seio da Amazônia. Beto! Écio! Chico! Beto Écio, Rocha! cadê tu, homem? Chico Pó! Tu conhece o Écio? Vocês viram o Conheço. Beto Tu viu Rocha? ele? José! Beto Rocha, ouviu falar do Beto Rocha? Conhece? Conhece? Sandra Bu! Não. Sandra Bu! Conhece? Gente, a Sandra Bu, alguém viu por aí? João das Neves. Tava esses João dias das aqui na rua, Neves. ela, pessoal. Henrique Chico Silvestre! Henrique, Vocês vocês viram? conhecem. Henrique A Marina. Silvestre, pessoal, Henrique Marina Silvestre. Silva, conhece? Marina Silva, conhece? Conhece. Conheço. Marcos Vinícius! Gente, alguém conhece o Marcos Vinícius? E tu? Keira, conhece Keira? Já ouviu falar desses nomes? Tu? Já ouviu falar desse nome? E tu? Já ouviu falar desses nomes? E tu? Já ouviu falar desses nomes? Pouca gente disse sim, mas se eu perguntar aqui quem é a Anitta, todo mundo sabe, né? Tá. Já chega de ficar vindo para ouvir. Eles já entenderam, gente? E se nós não tiver entendido, meu povo, tem mais é que consumir cultura criana, né? Acorda enquanto a gente tem. Muitos desses nomes, eles não estão mais entre nós. Mas eles fizeram e fazem parte da nossa história. Foram seus trabalhos que criaram a arte acriana. E sem eles, nós não estaríamos contando todas essas histórias. E isso serve para as histórias boas e ruins. O passado, ele veio para mostrar que nós podemos ser mais. A cultura acriana tá aí, gente. Ninguém pode falar por nós. É nossa sina manter vivo o passado e caminhar para um futuro diferente. Ser artista é muito difícil. Ser artista acriano mais ainda. Mas, sinceramente, ainda não descobrimos satisfação melhor do que estar aqui. Tá, agora desliga que tá muito calor.
Morar no Acre é saber que num dia faz sol e no outro faz também. Ai, gente, minha pressão. Não, Mara, deixa de graça, gata, vai. Não é brincadeira, Fica aí, não. tá? Tá bom. É saber que se o Friari disse que vai fazer 17 graus, no mínimo vai fazer 25, né? Com certeza não vai durar mais de 3 dias. Gente, é passar no Mercado Velho, olhar pro rio, sentir aquela brisa rápida e se imaginar em casa. O nosso chão tem muita história. Os lugares, as pessoas. Morar no Acre é voltar em um tempo sanguinário, mas rico em magia. Se você não acredita em magia, pense como energia. Um lugar tão incrível que emana uma energia tão grande que às vezes é até difícil escolher sair daqui. E põe difícil nisso, viu? Olha a farinha! Olha uma um biscoito de goma! Biscoito de Vem, goma de amarelinha, Cruzeiro. olha, Gente, farinha. R$5 o Farinha, quilo dois da farinha, goma. Cruzeiro Aquela do goma Sul. pra fazer Gosta? aquela tapioca quentinha. Gosta? Vamos lá, pessoal. O abacaxi de Tarauacá, o meu é 16 quilos, tá O bom? meu é 17. E a melancia de capixaba? Melancia de capixaba, pessoal, aqui comigo, tá bom? Olha o mandim escalado, gente, aquele mandinzinho escalado. É o mandinho escalado. Não, esse eu não Gente, conheço, por não. favor, quem conhece o mandinho escalado, pelo Você é amor bom de de Deus, velho. levanta a mão. Ó, velho. Aquele peixe com farinha, com pirão d'água. Conhece também? É velho. Assim, ó. É que no Acre tem muita coisa que é só nossa. Esse rio que corre solto, todo mundo pode ver. Jaquelândia, Manso Lima, todo mundo pode ver. É que no Acre Tem muita coisa que é só nossa. Esse rio que corre solto, todo mundo pode ver. Jaquelândia, Manso Lima, todo mundo pode ver. Aê! Gente, existe um lugar nesse imenso palco verde que dentre todos os municípios do Acre, este tem praticamente toda a sua cobertura florestal preservada. É um dos poucos lugares, não é tão falado. Ele tá bem isolado. E eu acho que é por esse motivo que ainda tem tanto verde. É, deve ser. O Jordão, ele é tão novinho, nasceu em 92, mas só se registrou em 93. Para chegar lá, é só através de barco. Uma viagem que deve durar, no mínimo, uns 5 dias, dependendo do bom humor do rio. Tem a opção de ir de avião também, mas é teco-teco e é só um motor. Eu não tenho parado de ir, gente. Vamos lá, gente. E aprendeu, canta. É que No Acre tem muita coisa que é só nossa. Esse rio que corre Solto, todo mundo pode ver. Jaquelândia, Manso Lima, todo mundo pode ver. É que no Acre tem muita coisa que é só nossa. Esse rio que corre solto, todo mundo pode ver. Jaquelândia, Manso Lima, todo mundo pode ver. Cruzeiro do Sul. O grande referencial quando se ouve falar em farinha boa. Mas vocês sabiam que grande parte da mandioca usada para fazer a farinha não é de Cruzeiro do Sul? Mâncio Lima tá lá na ponta do Acre, do lado do Amazonas. O município é um dos principais fornecedores de mandioca para Cruzeiro do Sul. Ou seja, a farinha é de Cruzeiro do Sul, a mandioca nem tanto. Pois eu vou lhes fazer uma outra grande revelação sobre Mâncio Lima. É lá que está localizado parcialmente grande parte do Parque Nacional da Serra do Divisor. O único lugar do Acre que tem... Cachoeira! Aridiana! Tem cachoeira no Acre, é? No parque, gente, existem mais de 5 cachoeiras. E para chegar lá é só através do Rio Moa. E para entrar tem que ter autorização do governo. Você precisa de autorização do governo, você já sabe, né? 1 ano de antecedência. É que no Acre tem muita coisa que é só nossa. Esse rio que corre solto, todo mundo pode ver. Jaquelândia, Manso Lima, todo mundo pode ver. É que no Acre tem muita coisa que é só nossa. Esse rio que corre solto, todo mundo pode ver. Jaquelândia, Manso Lima, todo mundo pode ver. A princesinha del Acre! Chapuri. Seu nome vem de chapuris, com Y.
O município ele é muito conhecido pela sua produção de castanha e de borracha. Depois se tornou um dos municípios mais visitados do Acre, por conta principalmente de Chico Mendes, aquele que falamos ali em cima. E o seringal? Isso é o que não falta. Seringal Cachoeira, vamos lá. Ah, tá, isso, legal. A pousada do Seringal Cachoeira é um dos principais locais para se divertir e descansar no estado. Já abrigou gente de tudo quanto foi lugar do mundo. É uma pena que hoje tá caindo aos pedaços, né? A gente até poderia falar dos 22 municípios do Acre, mas aí a gente ia precisar de um outro espetáculo. É que no Acre tem muita coisa que é só nossa. Esse rio que corre solto, todo mundo pode ver. Cracolândia, Manso Lima, todo mundo pode ver. É que no Acre tem muita coisa que é só nossa. Esse rio que corre solto, todo mundo pode ver. Cracolândia, Manso Lima, todo mundo pode ver. Qual o primeiro lugar que eu levo alguém que vem no Acre? Primeiro tu sai do aeroporto e faz uma outra viagem pra cidade. Mas agora dá pra ver a estrada, né? Pelo menos. É, depois você tem que tomar um banho, passar as primeiras horas do dia se hidratando. Calor, pelo amor de Deus. Ah, tem que ir no novo mercado velho, comer aquela baixaria. Aí depois tu pega o beco bactéria e come aquele quibe. É, tem o Parque do Capitão Ciríaco, que foi inaugurado sexta-feira. Uhum. Vai ficar um brinco. Aí, mas também. Tem o Parque do Chico Mendes, é meio longe, mas se quiser ir. E aí, aquele peixe assado assim na folha da bananeira. Deixa muito não. Que delícia. Ah, e tem que provar o charuto também. Charuto no carro. É, no carro, não é aquele de fumar não, tá? É, o Acre tem lá suas peculiaridades. Nessa peça a gente não falou de tudo, mas do que nos contaram, do que pensamos e do que conhecemos. Na beira do rio, o menino observava a correnteza do rio, a canoa que passava. Na curva do rio, a canoa sumia. Na curva do rio, o sonho lhe fugia. Na beira do barranco, atento observava, ouvindo ao longe um motor que zoava. Outra canoa viria, e dessa vez ele fugiria? E a criança, vem cá. É, coragem. Tá doida? Que foi? Me chama de Acreana. Eu sou acreana com E, meu querido. Mas a língua portuguesa? Não! Já bastam as outras coisas que tiraram da gente, as terras, os indígenas. Agora até as letras. Chimanca! Então, calma, mãe. Dá R$2, pai. Dá R$2, mãe. R$1. Dá R$1, pai. Dá R$1, pai. Só R$1. Dá R$1. Dá R$1, mãe. Dizem que no Brasil não tem pobreza, que o brasileiro tem um jeitinho pra tudo.
Enquanto houver uma manga no pé, ninguém passa fome. Enquanto houver um governo que ama o povo, ninguém é desamparado. Nem durante uma pandemia. Até você sair do seu casulo e ver aquelas crianças pedindo dinheiro no ônibus, limpando os vídeos dos carros no sinal. Tudo isso não passa de exagero. Eu não sei vocês, mas eu queria um dinossauro para chamar de meu. Pra ele te chamar de minha refeição. A gente tem muitas características. Algumas são nossas, outras nem tanto. Passou tanta gente por aqui, que aqui tem de tudo um pouco. Muitas histórias chegaram até nós. Poesias, lágrimas. Morar no Acre, viver na Amazônia, é entender que as nossas raízes não são fáceis. As nossas histórias nem sempre são bonitas. Mas é quem somos. Já? Uma carapanã. Desculpa, Lonara. Não, tem coragem. Que foi? Tem coragem. Vai ficar de lundu agora pra matar a carapanã. Não, mas depois da apresentação vou enredar pra diretora, tá? Que redar o quê, mulher? Rapaz, tu me dá um tapa desse. Tô toda curubenta velha e ninguém fala Ah, nada. tudo bem com vocês. Fica aí toda malacafenta, toda... Ah, sai fora, vai ficar com raiva. Dá nela pra ver se ela vai Vai ficar gostar. de lundu. Não, vai não. Mas não tem carapanã nela. Aí por que tu me bateu? Tinha uma carapanã em tu. Ô, Lonara, eu vou tirar jambre pra nós. Ai, tá bom. Ela me chambre. Aí aquela de repente fica feliz. Quer apostar que ela vai comer todos os jambres? Aposto. Do Vera. Do Vera. Do Vera. Aposto 15 Apostado. jambres. 15 jambres. Eu quero que ele chambre. Sai curubenta, velho. Deixa eu Só. dizer assim. É nesse momento que nós começamos a nos despedir de vocês. E nós gostaríamos de dizer: Se orgulhe de ser quem você é. Se orgulhe do negro, do indígena, de todas as suas raízes. Todas essas pessoas foram importantes pra gente. E se não fosse elas, nós não estaríamos contando todas essas histórias. Se orgulhar do passado é saber que nós podemos caminhar para um futuro melhor. Ensine as nossas crianças e elas respeitarão nessa nossa sociedade que tanto falta respeito. E aprenda com elas também. Elas têm muito a nos ensinar. Não custa nada ouvir. Só assim, o mundo vai saber que o Acre ele não só existe, como ele resiste. Quando você sair daqui, olhe para esse rio barrento com outros olhos. Nessa terra cor barrenta, onde cada buraco tem vida, onde cada árvore uma fruta e cada raiz vida. Vivemos na ausência da corrida. Nossos passos seguem o rio. Nossas mulheres, a vida. Nossas crianças, os bichos. Cada década que passa, cada século que escoa, cada ciclo amazônico na mente ecoa. Nesse palco, falamos de nós, de vocês e de muitos que já não estão mais nem aqui. Pedimos licença, pois fizemos uso de suas falas, de seus gestos, de sua cultura, de sua imagem, tudo com o mais devido respeito que o indígena, que o sírio, que o negro, que o seringueiro, que o boliviano, que o peruano merece. Menos os políticos por aí. Ai, Lonara tava tão Tão bonito. bonito, Lonara, senhor. Vai, vai. Viveremos com garra e alegria. Nossa história na mata ecoou. Nossos dias o rio já levou. Nossos corpos vivem muito pouco. Nossa existência é apagada pela terra. E o nosso fim, enfim, chegou. A floresta se perpetuou. Nossa existência apagada pela terra e o nosso fim, enfim, chegou.